Olá, eu sou o Patinhas Júnior, sobrinho do glorioso tio Patinhas dos desenhos animados. Apoie o canal adquirindo nosso e-book de riqueza e mudança de mentalidade, está no primeiro comentário do vídeo fixado. Se inscreva no canal e curta o vídeo para fortalecer nossa missão. Existe uma coisa que separa quem tem dinheiro de quem não tem. Não é sorte. Não é família rica. Não é o país em que você nasceu. É algo muito mais simples, muito mais silencioso e muito mais perigoso do que tudo isso. São os seus hábitos diários. O que você faz todo dia, no automático, sem nem perceber, está construindo ou destruindo o seu futuro financeiro. E o pior é que a maioria das pessoas nem sabe disso. Hoje eu quero ter uma conversa honesta com você. Não vou ficar te enrolando com teoria complicada. Vou te mostrar, de forma direta, quais são os hábitos que estão te mantendo preso onde você está. E mais do que isso, vou te mostrar como começar a mudar isso ainda hoje. Mas antes de entrar nos hábitos, eu quero te contar uma história. Uma história antiga, de milhares de anos atrás, que ainda hoje é mais atual do que qualquer noticiário. É a história de um homem chamado Lázaro. Lázaro aparece na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16. Ele é descrito como um mendigo, um homem extremamente pobre, cheio de feridas no corpo, que ficava deitado na porta de um homem rico chamado de O Homem Rico na parábola. Lázaro não tinha nada. Ele dependia das migalhas que caíam da mesa do rico para sobreviver. Os cães lambiam suas feridas. Ele estava no ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. O que faz a história de Lázaro ser tão marcante na Bíblia não é só a sua pobreza extrema. É o contraste entre ele e o homem rico que vivia ao seu lado. E é justamente esse contraste que vai nos ensinar muito sobre o que mantém as pessoas presas na pobreza até hoje. Pensa comigo. Lázaro estava todos os dias na porta do homem rico. Todos os dias ele via o movimento, a riqueza, as oportunidades passando na sua frente. Mas o que Lázaro fazia com isso? Ele esperava. Ele esperava que as migalhas caíssem. Ele não tentava entrar. Ele não tentava trabalhar. Ele não tentava aprender nada com o que via. Ele apenas esperava. Agora eu preciso que você não leia isso de forma julgadora. Não estou aqui para demonizar Lázaro. Ele vivia em uma época completamente diferente, em uma sociedade cruel e sem mobilidade social. Mas a atitude dele, a postura de esperar, de se acomodar na dor, de aceitar as migalhas como destino, essa postura existe até hoje. E ela existe dentro de muita gente que está assistindo a este vídeo agora. A questão não é a pobreza material de Lázaro. A questão é o que a história dele representa, a armadilha de estar tão perto da oportunidade e não enxergá-la. A armadilha de se acostumar com o pouco. A armadilha de transformar a sobrevivência em rotina. E é exatamente aí que entram os hábitos que eu quero te mostrar hoje. O primeiro hábito que mantém as pessoas pobres é a mentalidade de espera. Assim como Lázaro esperava as migalhas, tem gente que espera o salário cair para pagar as dívidas, espera o governo fazer algo, espera a sorte bater na porta, espera o chefe dar um aumento. A vida financeira de quem espera não avança, ela apenas se mantém. E manter não é crescer. Manter é estagnação disfarçada de estabilidade. Você acorda todo dia e age sobre a sua vida ou você acorda todo dia esperando que a vida haja sobre você? Essa pergunta parece simples, mas a resposta dela define tudo. Quem tem a mentalidade de espera raramente toma iniciativa. Raramente busca uma renda extra. Raramente questiona se o caminho que está seguindo está levando a algum lugar. Eles esperam. E enquanto esperam, o tempo passa, as contas aumentam e a sensação de que a vida é injusta vai ficando cada vez mais forte. O segundo hábito destruidor é o consumo impulsivo. Este é um dos mais silenciosos e mais devastadores de todos. A pessoa recebe o dinheiro e antes mesmo de respirar já gastou. Parcela aqui, compra ali, uma saída, um presente, um conforto merecido. E no final do mês, sobra zero. Às vezes sobra menos que zero. O consumo impulsivo tem uma lógica emocional muito forte. As pessoas compram para se sentir bem. Compram para compensar o estresse. Compram para mostrar para os outros que estão bem. Compram para preencher um vazio que o dinheiro nunca vai conseguir preencher de verdade. E aí entra um ciclo perigoso, trabalha muito, gasta tudo, se estressa, compra para aliviar o estresse, e volta a trabalhar muito para pagar o que comprou.
Lázaro comia as migalhas que caíam. Hoje em dia as migalhas mudaram de forma. Viram parcelas, assinaturas que você esqueceu que tem, produtos que estão na sua casa com a etiqueta ainda, roupas que você comprou e nunca usou. As migalhas modernas não alimentam você. Elas te enfraquecem financeiramente e você continua achando que está sobrevivendo. O terceiro hábito é a ausência total de educação financeira. E olha, não estou falando de faculdade ou curso caro. Estou falando da falta de interesse em entender como o dinheiro funciona. A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por dinheiro sem nunca parar para aprender como o dinheiro funciona. É como passar anos dirigindo um carro sem nunca aprender o básico de mecânica e aí se surpreender quando o carro quebra no meio da estrada. Quem não entende de dinheiro cai em armadilhas o tempo todo. Paga juros absurdos no cartão de crédito sem entender que está jogando dinheiro fora. Assina financiamentos sem calcular o quanto vai pagar no total. Acha que investimento é coisa de rico. Não sabe a diferença entre ativo e passivo. Não sabe o que é juros compostos. Não tem orçamento. Não tem reserva de emergência. A ignorância financeira não é culpa de quem é pobre, porque esse assunto raramente é ensinado na escola. Mas a decisão de continuar ignorante, essa sim, é uma escolha. E toda escolha tem consequências. O quarto hábito é o círculo social limitante. Isso é delicado de falar, mas precisa ser dito. As pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo influenciam diretamente o seu pensamento, os seus sonhos, as suas ambições e os seus hábitos. Se você passa o dia todo ao lado de pessoas que só reclamam, que nunca buscam crescer, que ridicularizam quem tenta algo diferente, você vai absorver isso. É inevitável. Lázaro estava todos os dias na mesma posição, ao lado das mesmas pessoas, na mesma calçada, com a mesma mentalidade. Ninguém ao redor dele parecia estar construindo algo diferente. E quando você está cercado de conformismo, fica muito mais difícil acreditar que existe outra saída. Isso não significa que você deve abandonar sua família ou seus amigos. Significa que você precisa ampliar o seu círculo. Precisa buscar, mesmo que seja online, pessoas que pensam diferente, que estão construindo algo, que têm uma relação saudável com o dinheiro, que te inspiram a crescer. O ambiente que você escolhe molda quem você se torna. O quinto hábito é a falta de metas claras. Muita gente quer sair da pobreza, mas quando você pergunta o que exatamente elas querem e como pretendem chegar lá, a resposta é vaga. Quero ser rico. Quero ter uma vida melhor. Quero não precisar me preocupar com dinheiro. Essas são fantasias, não metas. Meta tem número. Meta tem prazo. Meta tem um plano por trás. Quem não sabe onde quer chegar aceita qualquer caminho. E quando você aceita qualquer caminho, geralmente termina em qualquer lugar. A falta de direção financeira faz com que a pessoa reaja à vida em vez de planejar a vida. Ela apaga incêndio atrás de incêndio sem nunca construir nada de verdade. O sexto hábito é a procrastinação financeira. Vou começar a guardar dinheiro no mês que vem. Quando eu ganhar mais, aí eu organizo as finanças. Depois eu vejo isso. O depois financeiro é um dos maiores ladrões de futuro que existem. Porque o tempo é o ingrediente mais poderoso na construção de riqueza. Quem começa cedo, mesmo com pouco, tem uma vantagem enorme sobre quem espera ter muito para começar. Cada mês que passa sem organizar suas finanças, sem guardar um real sequer, sem aprender nada novo sobre dinheiro, é um mês perdido que você não vai recuperar. O tempo não espera. Os juros compostos que poderiam estar trabalhando a seu favor estão trabalhando contra você quando você está em dívida e parado. O sétimo hábito é a mentalidade de vítima. Esse é o mais difícil de reconhecer em si mesmo porque ele se disfarça muito bem. A mentalidade de vítima diz que a culpa da sua situação é sempre de fora. É culpa do governo, do patrão, da família, da crise, do sistema, dos outros. E olha, pode até ser que muitos desses fatores realmente dificultem a sua vida. O sistema é injusto. Existem desigualdades reais. Isso é verdade. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer que o sistema é injusto e usar isso como desculpa para não fazer nada. A vítima do sistema espera que o sistema mude para começar a agir. Quem decide vencer apesar do sistema age dentro das possibilidades que tem agora, mesmo que sejam pequenas. Lázaro estava em um sistema injusto.
Não havia dúvida disso. Mas a postura de apenas esperar as migalhas, de não buscar nenhuma alternativa, é a postura da vítima. E a vítima raramente muda de vida porque para mudar de vida você precisa primeiro assumir responsabilidade por ela. O oitavo hábito é a falta de disciplina com o tempo. Dinheiro e tempo são primos próximos. Quem desperdiça tempo desperdiça dinheiro sem perceber. Horas gastas em redes sociais sem propósito, séries assistidas compulsivamente, conversas que não levam a lugar nenhum, tudo isso consome o seu recurso mais precioso. O tempo gasto poderia ser usado para aprender uma habilidade nova, para buscar uma renda extra, para planejar o próximo passo. Não estou dizendo que você não pode descansar ou se divertir. Descanso é necessário. Mas existe uma diferença entre descanso intencional e desperdício de tempo inconsciente. A pessoa que abre o celular para dar uma olhada rápida e quando vê já se passaram 2 horas, isso não é descanso. Isso é fuga. E fuga não resolve nenhum problema financeiro. O nono hábito é não investir em si mesmo. Educação, cursos, livros, mentorias, experiências que te fazem crescer. Isso é o investimento com maior retorno que existe. Mas muita gente que reclama que não tem dinheiro para investir em conhecimento não pensa 2 vezes antes de gastar o mesmo valor em algo que vai perder valor no dia seguinte. A sua capacidade de gerar renda está diretamente ligada ao que você sabe fazer e ao quanto você vale no mercado. Quanto mais você investe em desenvolver habilidades relevantes, mais portas se abrem, mais você pode cobrar, mais oportunidades aparecem. Ignorar isso é se condenar a fazer sempre as mesmas coisas pelos mesmos resultados. O 10º hábito, e talvez o mais profundo de todos, é o medo de crescer. Parece contraditório, mas existe. Tem gente que sabota o próprio crescimento porque no fundo não acredita que merece mais. Porque crescer significa mudar, e mudança dá medo. Porque sair da pobreza significa deixar para trás uma identidade que você carregou a vida toda. E mesmo quando essa identidade dói, ela é conhecida. E o desconhecido assusta mais do que a dor familiar. Esse medo aparece em várias formas. Na pessoa que recebe uma oportunidade e encontra 1000 desculpas para não aceitar. Na pessoa que começa algo e desiste antes de ver resultado. Na pessoa que quando começa a crescer faz escolhas que a jogam de volta para onde estava. É como se houvesse um teto invisível, um limite que a própria mente impõe. Quebrar esse teto é o trabalho mais importante que você pode fazer. E ele começa dentro de você, antes de qualquer mudança externa. Agora que eu te mostrei os hábitos, eu não posso te deixar só com o diagnóstico. Vou te dar o caminho. Porque não basta saber o que está errado. Você precisa saber o que fazer com isso. O primeiro passo para eliminar esses hábitos é criar consciência. Soa simples, mas é poderoso. Durante uma semana, anote tudo o que você faz com seu dinheiro e com seu tempo. Tudo mesmo. Sem julgamento. Só observação. Você vai se surpreender com o que vai descobrir sobre si mesmo. O segundo passo é criar um orçamento real. Não precisa ser complicado. Uma folha de papel já resolve. Coloca de um lado tudo que entra e do outro tudo que sai. Veja onde está o buraco. A maioria das pessoas tem mais dinheiro do que pensa, mas gasta de forma tão inconsciente que não consegue acumular nada. O terceiro passo é começar pequeno, mas começar. Se você pode guardar R$ 50 por mês, guarda R$ 50. Se pode guardar 20, guarda 20. O valor importa menos do que o hábito. Você está treinando sua mente a priorizar o futuro sobre o presente. Com o tempo, o valor vai crescer. O que não pode é continuar esperando ter muito para começar a guardar. O quarto passo é buscar aprendizado constante. Não precisa de curso caro. Existe conteúdo gratuito de qualidade sobre finanças em todo lugar. Livros, canais como esse, podcasts. Comprometa-se a aprender algo novo sobre dinheiro toda semana. Com o tempo, esse conhecimento vai se transformar em decisões melhores, e decisões melhores se transformam em resultados melhores. O quinto passo é revisar seu círculo. Não com julgamento, mas com intenção. Busque se aproximar de pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. Participe de grupos, comunidades, eventos. Deixe que novas referências entrem na sua vida. Você não precisa afastar ninguém. Só precisa ampliar o que você enxerga como possível.
O sexto passo é definir uma meta financeira concreta para os próximos 12 meses. Não quero ser rico. Quero ter uma reserva de emergência de R$ 3.000 até dezembro. Quero quitar essa dívida até junho. Quero aumentar minha renda em R$ 500 por mês até o meio do ano. Metas concretas criam foco. Foco cria ação. A ação cria resultado. O sétimo passo é o mais importante de todos e o mais difícil. É decidir que a sua história muda a partir de agora. Não amanhã. Não na segunda-feira. Não no ano que vem. Agora. A decisão real de mudar é o que separa quem lê sobre mudança e quem efetivamente muda. Lázaro viveu e morreu na sua condição. A parábola dele na Bíblia tem um desfecho espiritual poderoso. Mas aqui, no mundo prático, a lição que fica é que estar perto da oportunidade não é suficiente. Você precisa se mover em direção a ela. Você precisa acreditar que existe um lugar melhor do que a calçada onde você está sentado. E você precisa se levantar. A pobreza não é apenas falta de dinheiro. É falta de crença. É falta de direção. É falta de hábitos que construam em vez de destruir. E tudo isso pode mudar. Não de uma vez. Não do dia para a noite. Mas pode mudar. E isso começa com você, hoje, com as escolhas que você vai fazer depois que esse vídeo terminar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você quer mais. Porque algo dentro de você sabe que a vida que você tem hoje não precisa ser a vida que você vai ter amanhã. E esse algo, essa faísca, é o começo de tudo. Não desperdice ela. Se esse conteúdo fez sentido para você, me deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que você achou, qual parte te tocou mais, o que você vai colocar em prática primeiro. Sua resposta me ajuda a entender o que está chegando de verdade até você e me motiva a continuar trazendo conteúdo que faz diferença. E se você tem algum tema que quer ver aqui no canal, me fala também. Pode ser sobre finanças, mentalidade, hábitos, produtividade, qualquer coisa que você sente que precisa aprender ou ouvir. Esse canal é construído junto com você. Então me diz, qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui?